E você já ouviu falar sobre o El Niño, fenômeno climático que aquece as águas do planeta, basicamente, e que deve elevar os preços dos alimentos e, claro, pesar sobre o bolso, pesar sobre a inflação aqui no Brasil. Vamos entender o que está acontecendo com o Bruno Imaizumi, que é economista da For Intelligence, já está aqui na tela comigo. Bruno, muito bom dia para você, meu caro. Bom dia, Gustavo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos começar aqui, meu caro. Eu tenho aqui os dados estimando que o impacto do El Niño na inflação de alimentos vai dar um salto aí de 0,14 pontos percentuais em 2025 e para 0,76 pontos percentuais em 2026. O que muda na dinâmica do fenômeno para esse ano para que o peso sobre os preços aqui dos alimentos seja 5 vezes maior, Bruno? Boa tarde. Aliás, bom dia. Bom dia. Olha, basicamente aqui a gente consegue, da Foreign Intelligence, replicar um estudo que o Banco Central divulgou em junho de 2019. Né? Ele basicamente tenta calcular o impacto, né, de fenômenos climáticos na inflação de alimentos no domicílio do Brasil. E a gente atualiza esse exercício trimestralmente. Tá? Então, ele considera outras variáveis dentro desse modelo, como a inflação de alimentos lá fora, o hiato do produto. Então, a gente coloca variáveis também de chuva, precipitação e o El Niño. Né? Ele dá mais peso para o El Niño. O que acontece de 25 para 2026? A gente tem uma mudança na composição da inflação, tá? De 25 para 26. Então, 25, a inflação de alimentação no domicílio, ela variou 1,4%, né? Os preços subiram 1,4%, e 26 a gente tem uma perspectiva um pouco maior, tá? Hoje em 4,4%, tá? A gente fez uma pequena revisão de 4,6 para 4,4%, tá? E o que explica isso? Em parte, a safra um pouco menor projetada para 2026, né? Hoje o IBGE tem aí uma queda de 1,8% da safra esperada para 26 em relação a 2025, mas também uma perspectiva, tá, de uma chance maior de El Niño a partir do segundo semestre de 2025. Tá? O El Niño ele tende a mexer com o clima nas regiões sul, sudeste do Brasil e também norte e nordeste, mais chuvas concentradas no sul, né, secas no nordeste, e isso acaba afetando as safras. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva de aumento de preços de grãos e principalmente frutas, verduras, hortaliças, né, o que a gente chama de in natura. Então, tem essa perspectiva, essa mudança de composição, Gustavo. Então, El Niño aí pode ter uma probabilidade maior aí de afetar preços no segundo semestre aqui no Brasil. Bruno, deixa eu falar sobre isso então. Meu caro, 20% de projeção no preço do tomate e da cebola, Bruno. O consumidor deve então se preparar, como você disse, para um primeiro semestre mais ameno e um choque ali no caixa do supermercado no segundo semestre, pelo que eu entendi. Eu vou ter que fazer hora extra, Bruno, no segundo semestre, é isso? Olha, a gente tem uma sazonalidade muito forte no campo, tá? Então, o primeiro semestre, colheita, tende a ser mais forte, né? O agro tende a preponderar tanto a agricultura familiar quanto as grandes propriedades. Então, o que acontece é que no segundo semestre geralmente tem essa reversão. Então, tem uma questão de sazonalidade aí por trás e, ao mesmo tempo, coincidindo aí essa probabilidade de El Niño, esses fenômenos climáticos afetarem mais o segundo semestre do ano. Tá? Então, a gente tem aí, desde 2020, acho que isso é importante frisar, o nível de preços de alimentos, né, ele permanece bastante incômodo. Tá? Então, é óbvio que tem outros fatores que ajudam a dar uma segurada nesses preços, como o câmbio, um pouco mais aliviado aí nesses primeiros meses aí do ano, final do ano passado, mas desde 2020 a questão dos alimentos ela está incômoda. Você vai para o supermercado, você tem um poder de compra menor, tá? Então a gente tem aí um mundo também que tem cada vez mais sendo impactado por questões climáticas. Os eventos climáticos eles permanecem de maneira mais concentrada. Então são questões que a gente vai ter que lidar daqui para frente e a probabilidade de El Niño aí para o segundo semestre, se iniciando no segundo semestre, ela também possivelmente, se concretizada, ela vai ser estendida
para 2027, tá? Então, é o ninho aí, geralmente, os últimos anos que tiveram bastante impacto foram 2015 e 2016 e 2023 e 2024, Gustavo. Então, se ele se concretizar agora de novo, né, a gente tem aí uma probabilidade de acontecer de 26 para 27. Eu vou falar aqui então sobre grupos específicos de comida, as carnes. É porque a XP está projetando uma alta de 8,1% para esse grupo e uma queda de 10% aqui na disponibilidade doméstica. Então esse ciclo do gado, Bruno, finalmente acabou e o churrasco vai ficar de novo mais proibitivo? Dá para a gente dizer assim? Olha, a questão das carnes, ela está mais ligada a um ciclo de abates de bovinos, frangos, né, suínos. Tá? Ela não está 100% ligada às questões climáticas. Obviamente, né, para você alimentar esses animais, você tem que utilizar boa parte de grãos, tá? Enfim, essas commodities que também são afetadas por El Niño, mas é mais um efeito indireto, tá certo? Então, a gente tem uma perspectiva maior em produtos in natura e em grãos, tá? O ciclo de bovinos, frangos, suínos, ele acaba sendo impactado de maneira indireta, tá certo, Gustavo? Aqui o mercado parece que está trabalhando, precificando um cenário de neutralidade climática, pelo menos até o meio do ano aqui, de acordo com essas projeções. Só que se o El Niño vier mais forte mais cedo, você enxerga o IPCA rompendo aí o teto de 4,5% estabelecido pelo Banco Central? Olha, realmente, a gente tem uma perspectiva de sair do cenário de Laninha, entrando no cenário de neutralidade a partir de fevereiro, e aí a probabilidade de El Niño ela acaba se elevando a partir do segundo semestre, né? Então, a inflação de alimentação no domicílio, ela deve ficar próxima aí dos 4,3, 4,4, né? A gente aqui dentro da Foreign Intelligence, a gente tem uma perspectiva de um IPCA um pouco mais contido, dentro do intervalo entre a meta e o intervalo superior para este ano, tá? Mas assim é uma inflação ainda incômoda, né? A gente não chega nesses 3, é muito difícil, tá? Mas a composição ela acaba vindo aí um pouco mais de alimentos este ano do que ano passado. O que continua incômodo? Inflação de serviços, né? Que está muito ligada ao mercado de trabalho que você comentou anteriormente, né? Então a gente tem aí um mercado de trabalho superaquecido que a gente tem políticas fiscais também, como salário mínimo acima da inflação, que, enfim, acabam elevando salários e pressionando preços, tá? Então, a gente tem aí uma composição diferente para 2026, mas a gente ainda estima que essa inflação ela deve ficar próxima do intervalo superior, mas ainda mais dentro, né? Sem o Banco Central precisar escrever uma carta, como ocorreu uns anos, né, descontando aí esse 2025. Mas olha só, Bruno, a projeção é que a inflação aqui da alimentação no domicílio salte de 1,4% para 4,6% em 2021. Considerando aqui que o IPCA geral deve ficar em 4,4%, a gente não pode dizer que é o alimento, na verdade, que vai ser o grande vilão dessa inflação? Exatamente, tem essa mudança de composição, tá? Óbvio que a gente tem outros núcleos de inflação que acabam incomodando, né? Inflação de serviços muito acima, né? Ela deve fechar em torno aí de 5,6, mas a inflação de alimentos ela acaba tendo um peso mais relevante. Então, bens e produtos que são considerados essenciais, né, na cesta básica de consumo, você vai priorizar o consumo de alimentos, né? Então, sim, essa mudança de composição de 25 para 26 acaba sendo a alimentação aí acaba sendo um fator bem importante, principalmente para as famílias menos abastadas. Então, a gente tem aí as famílias de menor renda tendo uma dificuldade, aí, possivelmente mostrando aí uma elevação da inflação sendo puxada por alimentos. E aí a gente tem essas questões sazonais que a gente tem uma influência um pouco maior aí no segundo semestre. Muito bem, Bruno, vou encaminhar a nossa entrevista aqui para o finalzinho, mas antes eu quero voltar na questão da carne. Nós temos uma complicação envolvendo a exportação para a China, com aquelas cotas de exportação que não podem passar no número X. Essas medidas de importação, na sua opinião, na sua visão, pode gerar um excesso de oferta interna aqui no Brasil, que pode segurar, portanto, os preços, dar um alívio aqui ou não? Essa carne que sobra pode encontrar um outro destino no final das contas?
Olha, a pergunta é super importante, tá? A gente tem sim uma perspectiva, né, de quando há esses choques entre países, né, e consequentemente afetando o comércio global, geralmente a boa parte desses produtos eles acabam ficando dentro do país, né? Tem uma maior disponibilidade interna, tá? Mas a questão do ciclo de bovinos, frangos e suínos, ela está mais ligada à questão da oferta mesmo, tá? Então, sim, esses choques entre países pode sim ajudar a gente ter uma disponibilidade interna um pouco maior, mas eles acabam não sendo os fatores preponderantes para conseguir segurar aí preços e também quantidade aqui dentro do país, tá certo, pessoal? Excelente, eu conversei agora com o Bruno Imaizumi, que é economista da For Intelligence. Sempre muito bom te ouvir, Bruno. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição e boa tarde aí para a gente. Grande abraço.